Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre mais um livro que é um clássico da ficção científica. E, como a gente sempre faz aqui, esses grandes clássicos da ficção científica, né, eles são categorizados como tal pela quantidade de obras, né, que essa obra em específico influenciou depois da existência dela, né? A gente está falando de uma obra que tem mais de 100 anos de idade e que influenciou Heinlein, Clarke, Bradbury, depois mais para frente foi influenciar Carl Sagan, foi influenciar George Lucas, e a gente está falando de Uma Princesa de Marte. Essa obra que do Edgar Rice Burroughs, né? Ele que foi criador aí de 4 universos, né? 4 franquias da ficção científica, né? A mais expoente dela talvez seja as Crônicas Barsunianas, né? Que são essas histórias que se passam nesse universo iniciado aqui em Uma Princesa de Marte. Depois nós temos o Tarzan dos Macacos, né? Também obra dele aí. Carson de Vênus foi a outra franquia espacial dele, assim. E por fim a gente tem a saga Pellucidar, né, que é a saga da Terra Oca, né, que ele vai para o centro da Terra. Então, assim, foi um escritor que criou um corpo aí de obras muito grande, aí, muito influente, depois dele tentar diversas vezes aí se emplacar como um comerciante, né, como um homem de negócios, e não sendo muito feliz nessa iniciativa dele aí, e ele estava lendo revistas de ficção científica ali da época, né, e ele falou, pô, eu consigo escrever melhor que isso, eu consigo fazer um trabalho melhor que esses caras, né, então ele foi meio nesse ímpeto de tipo, vou fazer melhor que isso, e acabou aí revolucionando o mundo da ficção científica com a obra dele, né? E, enfim, essa obra começou a sair serialmente ali nas revistas, né? Em 1912, né? E só em 1914, se não me engano, que ele foi compilado aí num formato de livro. Essa história, ela meio que funciona, né, como aquelas aventuras coloniais, né, que eram muito famosas na época, né, do pessoal que chegava, esse pessoal de cultura, né, e chegava nesses homens bárbaros e salvavam os homens bárbaros, né. Então basicamente era esse colonizador chegando e criando ali nesse novo lugar uma espécie de uma colônia, né. Esse livro ele também desenvolve aquele romance planetário, né, e começa a dar esse pontapé inicial para esse romance planetário, também chamado de Sword and Planet, né, Planeta e Espada, que é uma mistura ali daquelas aventuras de pirata, de aventurescas, né, de ir em locais desconhecidos e encontrar grandes tesouros e salvar princesas, né, num ambiente espacial, num ambiente aí meio de ficção científica, né? E uma coisa interessante a respeito de Uma Princesa de Marte, né, é justamente a criação de mundo, porque ele foi absurdamente imaginativo, né? Para os padrões de hoje, é uma obra muito imaginativa, muito criativa, que tem diversas pequenas características interessantes que, quando colocadas nesse caldeirãozão que ele criou, criam um mundo absurdamente vivo, absurdamente rico, né? E isso para os padrões de hoje, eu imagino como deve ter sido, né, para os padrões de mais de 100 anos atrás, quando essa obra foi lançada, né? Para começar a respeito da gente falar a respeito desse mundo que foi criado, né, desse world building, né, como chamam, a gente tem que pensar em qual ambiente que as ideias dele estavam frutificando ali, né? Eles estavam começando a funcionar, né? Então a gente estava
falando de uma época onde a gente tinha pouquíssimo conhecimento a respeito de Marte, né? Como que Marte era realmente. A gente não tinha ideia do que era Marte, né? Então, era uma época onde as pessoas acreditavam que existia vida, existia vegetação, existia água em rios, assim, mares de água, né? Em Marte, né? E tudo isso ali criando aquela teoria, né, antiga dos canais marcianos, né, canais no sentido de uma coisa construída ali, né. Foram 3 astrônomos ali que desenvolveram essa teoria, né. Foi o Schiaparelli, o Flammarion e o Percival Lowell. Esses 3 astrônomos, eles começaram a desenvolver e mapearam Marte através dos telescópios que eles tinham e tal, e acabaram criando ali a teoria de que existiam canais em Marte. Essa teoria persistiu durante muito tempo, até lá no meio da década de 60 do século passado, quando as sondas, né, Mariner e a Viking chegaram em Marte e conseguiram tirar realmente fotos com uma qualidade muito grande, né? E a gente conseguiu entender como que Marte era de verdade, né? E aí uma nova era da ficção científica marciana, né? A ficção científica olhando para Marte se iniciou aí a partir do meio da década de 60. Mas então, Uma Princesa de Marte foi escrita com essa ideia de que existiam canais de água, existiam rios de água, né, funcionando em Marte, e a movimentação das pessoas funcionaria através desses rios, né, então existiriam nodos de encontro ali entre esses canais que seriam cidades, né, e justamente nesse livro começa-se a falar diretamente com esse tema, assim, de como que essa movimentação das culturas funcionaria, né? Mas esse livro também coloca uma Marte não tão viva quanto as pessoas imaginavam, mas uma Marte moribunda, né? Uma Marte que já foi muito viva no passado e que estava decaindo, estava moribunda ali, estava se desfazendo, né? Tanto que existe uma máquina atmosférica, uma máquina que cria a atmosfera necessária para esse planeta funcionar, e é uma máquina antiquíssima que foi criada por outros marcianos anteriores, né? Então Marte tem uma fauna ali de animais, né? De espécies que habitam esse planeta, que eles são meio que divididos por diversas cores, né? Então você tinha marciano branco, preto, amarelo, você tinha marciano de todas as cores, e esses marcianos, quando viram, que eram as culturas antigas, né? Quando viram que o planeta estava perecendo, né, eles começaram a criar essa máquina atmosférica e começaram a criar uma maneira dessa cultura marciana prosperar, né, e aí os marcianos vermelhos, que vão ser muito expoentes no livro, eles são descendentes dessas 3 culturas marcianas antigas, né. E existem também os marcianos verdes, que são basicamente os vermelhos e os verdes são os mais expoentes ali da história, né? E, enfim, a história gira... Vamos falar um pouco da história, né? A história gira em torno do John Carter, né? Ele era um confederado, né? Durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e depois disso ele virou um prospector de ouro, e nisso ele encontra uma caverna, ele tem muito ouro, ele fica muito rico e tal, aquela coisa toda, mas ele estava ali fugindo de um grupo de apaches, né? E ele, de uma maneira super estranha, que não é explicada no livro, né? Ele meio que ele tem uma experiência extracorpórea, né? Ele sai do corpo dele, se enxerga de fora do corpo dele, e ele olha para Marte, e ele é teletransportado para Marte num outro corpo igual ao dele, só que nu, né? Sem as roupas e tal. O que é interessante porque Marte é um planeta muito duro, né? A vida em Marte é uma vida muito dura, muito exigente, que machuca muito as pessoas, né? Mas as culturas marcianas, tanto os marcianos vermelhos quanto os marcianos verdes, eles não usam roupas, né? E eu acho legal isso porque quando ele chega lá, ele vê todo mundo nu, né? Assim, ele vê os outros marcianos que vivem lá nus, né? E depois existe um diálogo, né? Que os marcianos vermelhos têm
cultura e têm tecnologia para enxergar a Terra, né? E eles conseguiam observar a Terra da mesma maneira como nós observávamos Marte, só que através de telescópios, né? Só que com uma precisão muito maior. Então eles conseguiriam ver uma grama no chão em Marte, né? Na Terra. Então eles olham para o povo da Terra e eles não entendem o conceito da roupa, né? Eu acho legal, porque é meio como se eles fossem uma comunidade nudista, né? Eles não têm o... a gente não... Pra que a gente vai usar isso? Pra que a gente vai usar roupa, né? Então todos os personagens estão o tempo inteiro nus, né? Isso eu acho interessante. E vamos lá. Nisso ele é transportado para Marte, né? Ele se teletransporta para Marte, mas ele tem um novo corpo em Marte. E essa ciência de como que isso acontece nunca é explicada no livro. Mas lá, por causa da diferença do poder de gravitação, né? Da gravidade de Marte, ele é super forte, né? Então ele pode pular muito alto, ele tem uma força muito grande para levantar coisas. Então meio que ele funciona como um super-homem quase 2 décadas antes do Super-Homem ser criado, assim, né? O que é super legal, porque como o Super-Homem ele vem à atmosfera da Terra com a radiação do Sol amarelo, dá super força para o Super-Homem. John Carter é por causa da gravidade do planeta, que é diferente da Terra, então ele fica super forte, ele pode pular e tal. Então meio que a princípio ele tem os mesmos superpoderes que o Super-Homem viria a ter depois, né? Umas décadas depois, quando foi criado pela primeira vez. Agora, falando sobre os marcianos verdes, né, eles são meio que reptilianos, assim, talvez, né, porque eles têm 3 pares de membros, né, eles têm 4 braços, né, eles são tipo o Goro, né, então eles têm 2 braços superiores, 2 braços no meio do corpo, né, e depois eles têm os membros inferiores, as 2 pernas ali. E grande parte da vida marciana, né? Inclusive nós encontramos outra espécie marciana que também tem 3 pares de membros aí, né? E eles são todos ovíparos, né? Então eles botam ovos e eles deixam os ovos longe justamente para da outra tribo de marcianos verdes não encontrarem e tal, e só os filhotes mais fortes, mais aptos e mais que vão poder sobreviver, né? Então eles prezam muito por essa força bruta, essa força de resistência, né, para poder se desenvolver e fazer parte da tribo. Uma tribo que não tem o conceito ali da cadeia familiar, né? Eles não sabem quem são os próprios pais, eles são todos criados meio que pela tribo, né? E isso vai fazer uma parte importante da história aí mais pra frente. Mas eles não têm estruturas familiares. E no meio disso tudo, porque o John Carter ele acaba ficando muito forte, né, por causa dessa diferença de gravidade aí, ele vai e acaba, mesmo sendo um prisioneiro, ele ainda é respeitado pela tribo, porque a tribo respeita a força, né, eles respeitam essa força bruta, né. E no meio disso ele vai começando a viajar ali junto com eles, e eles entram eles participam de um combate ali com que os marcianos vermelhos são parte, e eles acabam capturando, né, uma das marcianas vermelhas, né, que o John Carter automaticamente se apaixona perdidamente por ela ali, que é justamente a pessoa que dá nome ao livro, uma princesa de Marte, né, que é a Dejah Thoris, e ela é uma princesa, né? E ela é tratada como tal, mesmo ela sendo uma prisioneira ali, ela é tratada como realeza, ela é tratada como uma força política que ela é, né? Porque ela tem influência política, ela é muito influente, ela é uma pessoa muito forte. Então eles, apesar de respeitarem também a princípio a força bruta, né? Eles também respeitam essa força social, essa força dessa posição social. Eles sabem que ela é uma pessoa real, né? Elas sabem que ela é uma pessoa importante, real no sentido de realeza, né? Então eles tratam ela muito bem. E aí o John Carter se apaixona e se aproxima dela e tal. E é muito interessante como eles mostram, através da Dejah Thoris, como a cultura dos marcianos vermelhos é muito superior à cultura
da Terra, né, dos terráqueos, porque coisas que eles têm como básicas, né, como por exemplo aquele telescópio que eles conseguem ver a vida terrestre como se eles estivessem assistindo televisão, né, é impensável na Terra. Então mostra como que a cultura marciana, a tecnologia marciana é muito superior, apesar deles não terem a tecnologia para viajar até a Terra, mas eles têm a tecnologia de ver a Terra, né, à distância. Então eles são muito... Os marcianos vermelhos, ao contrário dos verdes, né, que são guerreiros, né, os vermelhos eles são mais pacíficos, né, eles são mais voltados para a ciência e voltados para a reconstrução de Marte, né, de tornar Marte de novo ali um planeta vivo como ele foi um dia, né. Então mostra também ali quase que um conceito de uma terraformação de novo, né, eles pegam um planeta destruído ali e tentam modificar ali a atmosfera e modificar o ambiente, o ecossistema do lugar para tentar reviver esse planeta meio como se fosse uma terraformação. Então mostra quanto que as ideias do Burroughs eram muito à frente do que estava sendo escrito na época, né? Um outro personagem que eu acho muito legal é o Wola, né, que é uma espécie de um cachorro, né, que eles colocam ali para proteger o John Carter e para fazer com que ele não fuja também. Então ele está agindo como quase um agente duplo ali, né? Ele protege o John Carter, mas ele não deixa que o John Carter fuja também, né? E é legal porque o Wola, ele se torna o grande amigão, assim, o braço direito do John Carter, né? E tem aquele momento até de que o John Carter volta e se sacrifica, né, para poder salvar o Wola, né, salvar o cachorro. Então é muito legal a relação dos dois. Eu acho uma das coisas mais legais, porque o cachorro é super divertido, assim, né? Enfim, o Wola é muito divertido. E eu falei que os marcianos verdes não têm uma relação ali de família, né? Então eles têm a personagem da Zola, né? Ou Sola, tem gente que fala Sola, mas eu acho que é Zola que deveria se falar. Enfim, não sei direito. Mas ela é uma marciana verde fêmea, né? E as marcianas verdes fêmeas acabam sendo tratadas ali quase que como objetos, né? Elas são como se elas fossem uma casta inferior, né? Ali dos marcianos verdes, só que a Zola ela acaba se tornando heroína da história junto com o John Carter ali, né? Ela é uma grande heroína, né? E os feitos da Zola na história são tão importantes, né, que ela acaba sendo ali reconhecida depois como filha do Tartarques, né, que era um dos líderes ali dos marcianos verdes. Então mostra aí esse começo de mudança, talvez, dos costumes dos marcianos verdes, o que é bem legal. Enfim, uma crítica que eu tenho a respeito do livro é o quanto que o John Carter ele é perfeito em tudo. Chega a ser incômodo. Tudo que ele vai fazer, ele consegue fazer. Ele não tem dificuldade nenhuma de fazer absolutamente nada. A princípio ele teria dificuldade para andar por causa da diferença de gravidade, né? Então, mas minutos depois ele já está andando direito. Aí ele vai tentar fazer uma coisa, minutos depois ele já está sabendo fazer. Ele aprende a língua dos marcianos verdes em questão de alguns dias, assim. Ele já está falando fluentemente em questão de alguns dias. Os marcianos também têm uma comunicação meio telepática ali, né? Entre eles, né? E o John Carter desenvolve essa habilidade telepática, então ele pode ler a mente dos marcianos, só que os marcianos não podem ler a mente deles, porque eles não têm essa habilidade. Então ele acaba sendo perfeito, né? Ele acaba sendo esse tipo de personagem que hoje em dia se chama de Mary Sue, né? Esse personagem que não tem dificuldade, ele é melhor do que todos os outros personagens existentes, né? E a princípio é um grande incômodo. Só que tem uma pegadinha aí no livro, né? O livro ele tem uma narrativa epistolar, né? Ela é uma narrativa que funciona. Nós recebemos a história através dos escritos do John Carter, de cartas que ele escreveu, né? E o Rice Burroughs, ele meio que funciona, né? Ele faz parte da história como se ele fosse o cara que compilou essas cartas e fez um livro e entregou para nós, né? Ele está entregando os escritos, as memórias ali do John Carter, né? Então, como a história foi escrita
em primeira pessoa, né, escrito através da visão do John Carter, as pessoas tendem a falar de si mesmos como melhores do que realmente são, né? Então o John Carter pode ter tido as dificuldades, pode ter errado diversas vezes, e só que ele omitiu isso, né, das cartas dele, né? Então dá essa impressão de que ele é mais perfeito do que ele realmente era, né? Mas mesmo assim ainda um personagem que às vezes se torna muito chato, porque a gente quer ver ele perder, a gente quer ver ele errar e se dar mal, né? E isso nunca acontece, né? Mas ainda tentando defender um pouco o personagem, né? Ele tem momentos de reflexão sobre as próprias atitudes, né? Então, depois que uma cena acontece, depois que uma situação acontece, tem uma cena de reflexão do Carter com ele mesmo, pensando, poxa, se eu soubesse que a repercussão seria essa, eu teria agido de maneira diferente. Se eu soubesse que tal coisa ia acontecer, se eu soubesse tal coisa... Então, ele se questiona, né, a respeito... ele tem dúvidas, né, a respeito da maneira como ele está agindo nesse ambiente, né? E o que eu acho interessante é que talvez apoie ali a teoria de que ele não acertou tanto quanto ele colocou nas cartas dele. Ele deve ter tido erros que foram omitidos ali da narrativa, né? Mas, enfim, mesmo assim, é muito chato você ver um protagonista que não erra, um protagonista que não falha, que não tem dificuldades, né? Mas o livro é uma grande aventurona, apesar dele ser uma ficção científica, né? Ele é uma aventura, é uma história de você conquistar um planeta novo e ganhar o coração da princesa no final da história, né? E sob essa perspectiva, o livro é fantástico, o livro é muito divertido, você não consegue parar de ler, ele é super curtinho, né? Ele não é um livro grande e não é um livro extenso, mas mesmo assim você não consegue parar de ler. Se ele tivesse 600 páginas, você ia ficar grudado nele o tempo inteiro. Inclusive eu até trouxe uma outra capa dele aqui, eu tenho uma versão dele em inglês, eu tenho uma outra capinha aqui, mas enfim, é um livro super divertido, é um grande clássico da ficção científica e influenciou uma infinidade aí de outros autores, de outras obras que vieram depois. Super importante assim para a história da ficção científica e para a história da literatura num geral, né? Como que essa obra foi importante. Última pergunta aí que eu vou deixar no ar, né? Como uma piadinha aí, uma provocação. A vida de Marte, eles são ovíparos, né? Inclusive os marcianos vermelhos, né? E como que vai acontecer, né? Depois que John Carter ganha o coração ali de Dejah Thoris, né? Como que vai funcionar, né? Porque os ovíparos, eles precisam de uma cloaca, né? Enfim, vamos debatam. Como que isso aconteceu? Outro detalhe a respeito dos marcianos vermelhos, né? É que eles são descritos, né? A pele, nós conhecemos os marcianos vermelhos através da Dejah Thoris, né? E a pele dela é descrita como vermelha, né? Um vermelho cobre, né? Meio acobreado. Então ela não é... E o livro deixa bem claro que não é o vermelho, a pele vermelha do índio, pele vermelha dos Estados Unidos, americano e tal, não sei o que. Não é aquela coloração de pele, é uma pele vermelha viva, assim, né? Um vermelhão mesmo. E eu achei super legal, assim, né? E eu nunca vi, até hoje, uma ilustração ou uma representação dos marcianos vermelhos onde a pele fosse realmente vermelha, ou pelo menos um cobre, assim, um vermelho metálico, né? Eu acho que seria super legal encontrar uma versão dessas aí dos marcianos vermelhos e da Dejah Thoris. Enfim, nunca vi, eles sempre são não vermelhos, né? São peles normais, né, de colorações normais aí, em todas as encarnações que eu vi desenhadas, ou mesmo de atores ou cosplay, enfim, são sempre peles que existem no nosso mundo, né? Nunca uma pele vermelhona, e eu acho que seria legal, seria curioso ver. Enfim, esses foram meus pensamentos aí a respeito de Uma Princesa de Marte, esse grande classicão aí da
ficção científica. Tem mais 2 livros que foram lançados aqui no Brasil, né, que talvez eu faça aí o review deles mais pra frente aqui no canal. Mas esses foram os meus pensamentos, então, a respeito de Uma Princesa de Marte, A Princess of Mars. Muito legal esse livro, eu recomendo a todo mundo ler. Então, muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.